O barulho metálico das ferramentas ecoava na pequena oficina auto-torque, misturado ao som dos motores sendo testados e ao cheiro de óleo queimado que parecia impregnado nas paredes. Rogério Almeida enxugou o suor da testa com o antebraço, deixando uma mancha de graxa que nem notou. Era assim todos os dias. Começava cedo, terminava tarde, e ainda achava forças para sorrir quando via o resultado do seu trabalho. Consertar carros para ele era mais que um ofício. Era a herança deixada pelo pai, que havia partido cedo, mas deixado o amor pela mecânica como lembrança eterna. Enquanto ajustava o motor de um Corolla prateado, Rogério assobiava baixo, concentrado. Aquele canto era o seu mundo. As mãos calejadas, o macacão gasto e as botas sujas contavam histórias que ele nunca precisou explicar. Não tinha luxo, mas tinha dignidade. A oficina ficava em um bairro popular de Sorocaba, cercada por casas simples e ruas de paralelepípedo. Os vizinhos o respeitavam, e os clientes fiéis sabiam que ali se consertava mais do que carros, se resolviam problemas com honestidade. Do outro lado da rua, Dona Nair, sua mãe, observava o movimento pela janela da pequena casa azul onde morava com o filho. Orgulhava-se dele, mesmo sem dizer muito. Era uma mulher de fala mansa, mãos trêmulas e olhar sereno. Costumava preparar o café para quando Rogério voltava do expediente e, às vezes, ficava sentada na varanda apenas ouvindo o som das ferramentas, como se aquele barulho garantisse que tudo estava bem. Naquela manhã, o calor era intenso. O sol batia forte no telhado de zinco da oficina, transformando o ar em uma onda abafada. Rogério limpou as mãos com um pano velho e olhou o relógio. Ainda tinha 3 carros para entregar. Apesar do cansaço, havia uma serenidade em seu semblante. Não se queixava. Apenas fazia o que precisava ser feito. Deus ajuda quem trabalha, dizia sempre, repetindo a frase que o pai usava. Pouco depois do meio-dia, um carro preto importado estacionou diante da oficina. O veículo chamava a atenção, não só pelo brilho da pintura impecável, mas pelo brasão da marca na dianteira. Dele desceu um homem elegante, terno bem cortado e relógio caro. Rogério limpou as mãos novamente e se aproximou com o mesmo respeito que dava a todos. Boa tarde, senhor. Posso ajudar? O homem olhou em volta, franzindo o nariz por causa do cheiro de graxa. Meu carro começou a fazer um barulho estranho no motor. Disseram que aqui é o melhor lugar da cidade. Rogério sorriu de leve. Fico feliz que tenham dito isso. Vamos dar uma olhada juntos. Enquanto examinava o motor, conversou com o cliente sobre o problema. Descobriu que se tratava do Dr. Gustavo Monteiro, dono de uma grande rede de concessionárias. Rogério manteve o profissionalismo, explicando cada detalhe com simplicidade e clareza. Gustavo, surpreso com o conhecimento técnico e a honestidade do mecânico, ficou impressionado. Você entende mesmo do assunto, hein? Comentou sorrindo. É o que eu amo fazer, doutor. Quando a gente trabalha com o que gosta, o resultado aparece. Depois de algumas horas, o carro estava perfeito. Gustavo tentou pagar o dobro do valor, mas Rogério recusou. Não precisa, senhor. O justo tá bom para mim. O empresário insistiu, mas acabou aceitando o gesto. Na despedida, elogiou o serviço e comentou que teria uma grande festa de aniversário em breve. Você deveria ir, Rogério. Gente como você precisa ser reconhecida. Rogério riu, achando que era apenas uma gentileza. Eu? Em festa de gente rica? Acho que não nasci para isso, doutor. Mas Gustavo respondeu com firmeza. O valor de um homem não tá na roupa, meu amigo. Tá nas mãos que trabalham e no coração que não se vende. Quando o carro partiu, Rogério ficou parado na calçada, observando a poeira levantando. O convite ainda ecoava em sua mente, meio irreal. Voltou para dentro da oficina e sentou-se por um instante, respirando fundo. Sabia que o mundo nem sempre olhava com bons olhos quem vivia do suor, mas acreditava que respeito era algo que se conquistava, não se pedia. Enquanto o sol se punha atrás dos telhados, ele fechou o portão de ferro e olhou para o céu alaranjado. Um sentimento estranho misturava curiosidade e insegurança. Mal sabia que aquele convite, que parecia apenas uma gentileza, mudaria o rumo da sua vida e revelaria quem realmente era Rogério Almeida. O dia seguinte começou como qualquer outro. Rogério chegou cedo à oficina, varreu o chão coberto de poeira e alinhou as ferramentas com a precisão de quem tratava aquele espaço
como uma extensão do próprio corpo. O rádio antigo tocava modas de viola, e o som trazia uma sensação de paz. Ele não imaginava que, dali a pouco, o destino bateria novamente à sua porta. Desta vez, com um convite que colocaria sua humildade à prova. Por volta das 10 da manhã, um carro preto parou na frente da oficina. Do banco de trás desceu um motorista uniformizado com um envelope nas mãos. "O senhor é o Rogério Almeida?" se perguntou educadamente. "Sou eu mesmo. Tenho uma entrega para o senhor." O mecânico pegou o envelope, curioso. O papel era grosso, caro e exalava um perfume discreto. Dentro havia um convite dourado com letras elegantes. Dr. Gustavo Monteiro convida para celebrar mais um ano de vida. Evento no Clube Real Garden, traje social. No rodapé, uma nota pessoal escrita à mão. "Espero você, Rogério. Faça questão da sua presença." Ele ficou alguns segundos em silêncio, tentando entender se aquilo era uma brincadeira. Um mecânico no meio da graxa, convidado para uma festa de empresários, olhou para o motorista que já se afastava e riu sozinho, balançando a cabeça. Guardou o convite no bolso e continuou o trabalho. Mas a mente não parava de voltar àquela carta inesperada. Na hora do almoço, mostrou o convite à mãe. Dona Nair, com o avental amarrado na cintura e os cabelos grisalhos presos num coque simples, leu com atenção. "Meu filho, que coisa mais bonita!" disse ela com os olhos brilhando. "Bonita, mãe? Eu lá tenho roupa para isso? Vou chegar lá e vão achar que o garçom se perdeu." Ela colocou a mão no ombro dele e respondeu com calma. "O que tiveste não é o terno, é o caráter. Você foi convidado por respeito. E quem te respeita, merece ser respeitado também." Rogério ficou pensativo. Sabia que a mãe tinha razão, mas o medo de não ser aceito falava mais alto. À noite, deitado em sua cama simples, ficou observando o teto. As palavras de Dona Nair voltavam à mente, misturadas à lembrança do olhar sincero do Dr. Gustavo. Algo dentro dele dizia que deveria ir, não para impressionar ninguém, mas para honrar o próprio valor. Os dias seguintes passaram rápidos. Ele tentou se preparar da melhor forma possível. Lavou o carro velho, um Opala que restaurara com orgulho, e separou a roupa mais apresentável que tinha, uma calça social antiga e uma camisa azul clara. Ainda assim, achava que não era suficiente. Em sua cabeça ecoava a voz dos que sempre o subestimaram. Mecânico é tudo igual, sujo e sem estudo. Na sexta-feira à tarde, um dos funcionários da oficina, Tiago, percebeu o olhar distraído do patrão. "Tá pensando em quê, chefe?" perguntou limpando as mãos com um pano. "Fui convidado para uma festa de gente importante." "E vai?" Rogério deu um sorriso tímido. "Tô pensando. O senhor devia ir. O povo precisa ver que quem trabalha também tem valor." As palavras do rapaz soaram como um empurrão. Quando encerrou o expediente, Rogério guardou o convite no porta-luvas do carro e disse para si mesmo que iria. Talvez fosse a hora de sair da sombra, de mostrar que dignidade e riqueza não são sinônimos. No sábado, ao fechar a oficina, sentiu o estômago revirar de ansiedade. Não sabia o que o esperava naquela festa, mas algo lhe dizia que seria uma noite marcante. Antes de sair, passou na cozinha e se despediu da mãe. "Se for, vá de cabeça erguida", disse Dona Nair sorrindo. "O mundo pode tentar te diminuir, mas ninguém apaga o brilho de quem tem honestidade." Ele beijou a testa dela, pegou as chaves do Opala e partiu. O motor ronronava firme, como se o velho carro entendesse a importância daquele momento. No retrovisor, Rogério viu a silhueta da mãe acenando da janela. E enquanto o sol se escondia no horizonte, ele sentia que estava prestes a cruzar uma linha invisível entre o mundo simples que conhecia e um universo que sempre o julgou pela aparência. O sábado amanheceu diferente. Rogério acordou antes do sol, sentindo o coração acelerado, como se fosse enfrentar algo muito maior do que uma simples festa. A oficina estava fechada, mas ele não conseguia relaxar. Caminhava de um lado para o outro, tentando decidir se realmente deveria ir. Olhava para o convite sobre a mesa da cozinha e pensava nas palavras do Dr. Gustavo e de sua mãe. Mesmo assim, o medo de ser julgado o corroía por dentro. A manhã seguiu lenta. O calor típico do interior paulista fazia o ar parecer pesado. Dona Nair percebeu a inquietação do filho e, enquanto passava o café, comentou:
Tá parecendo que vai para um julgamento, não para uma comemoração. Rogério riu, meio sem graça. É quase isso, mãe. O povo de lá não é como a gente. Eles olham de cima e eu não sei lidar com isso. Ela pousou a mão enrugada sobre a dele e respondeu com firmeza. Filho, não se preocupe com o olhar dos outros. Quem tem paz na consciência não precisa provar nada. As palavras da mãe o confortaram um pouco, mas a insegurança ainda o acompanhava. Tentou escolher uma roupa melhor, mas o guarda-roupa simples não oferecia muitas opções. Separou a calça social azul marinho, que usava apenas em casamentos, e uma camisa branca que já perdera o brilho com o tempo. Olhou-se no espelho e suspirou. Vai ter gente de terno e gravata. Eu aqui com roupa que nem combina direito, pensou. Depois de almoçar, passou a tarde inteira revisando mentalmente o que diria se alguém perguntasse o que fazia da vida. Sou mecânico. A palavra vinha acompanhada de um peso, não porque tivesse vergonha, mas porque sabia como o preconceito reagia a ela. Quantas vezes já vira olhares de desprezo quando dizia sua profissão? Quantas portas se fecharam por acharem que um homem de graxa nas mãos não podia ter valor? Ao entardecer, foi até a garagem e observou o Opala 1978, seu xodó. O carro era fruto de anos de dedicação e paixão pela mecânica. Pintado num tom vinho metálico, refletia o sol poente como um espelho. Rogério passou a mão sobre o capô e sorriu. Pelo menos você, meu amigo, vai comigo limpo, murmurou. Ligou o motor e ouviu o ronco firme, como um velho companheiro incentivando-o a seguir em frente. Antes de sair, foi até o quarto da mãe. Ela estava sentada na cama, penteando os cabelos. Já vai, filho? Perguntou com ternura. Tô indo, mãe. Então vá com calma. E se te olharem torto, olhe para frente. O mundo muda quando a gente não abaixa a cabeça. Rogério assentiu emocionado, beijou a testa dela e prometeu não se demorar. Quando entrou no carro, sentiu o estômago revirar. A estrada até o Clube Real Garden parecia mais longa do que nunca. O céu já escurecia e as luzes dos postes desenhavam reflexos no capô. A cada quilômetro, o coração batia mais rápido. Lembranças antigas vinham à tona. Os dias em que dormiu na oficina, as vezes em que foi ignorado por clientes ricos, os comentários debochados de quem achava que ele só mexia com graxa. Ao se aproximar da cidade, o trânsito aumentou. Rogério reduziu a velocidade e respirou fundo. Não é um teste. É só uma festa, repetia para si mesmo. Mas o nervosismo não o deixava. Estacionou num posto de gasolina e olhou-se no espelho retrovisor. A barba estava bem aparada, mas o olhar denunciava o medo. Pegou um pano e limpou um restinho de graxa que descobriu no punho da camisa. Pronto, agora tá melhor. De volta à estrada, sentiu uma brisa leve entrando pela janela e pensou em seu pai. Lembrou das palavras dele quando era menino. Nunca se sinta menor que ninguém, meu filho. O valor do homem está no que ele faz com as mãos e com o coração. Essas lembranças o fizeram sorrir. Talvez aquele fosse o momento de honrar a memória do pai. Não com ostentação, mas com dignidade. Quando as luzes do clube surgiram ao longe, um arrepio percorreu sua espinha. O relógio marcava quase 8 da noite. Ele estacionou o carro a poucos metros da entrada e ficou parado por alguns segundos, observando o movimento de pessoas elegantes entrando e rindo. Engoliu a ansiedade e, com um último suspiro, abriu a porta do carro. Agora vai, Rogério. Seja quem você sempre foi. O portão do Clube Real Garden se erguia imponente diante de Rogério, iluminado por refletores que pareciam transformar a noite em dia. O movimento de carros de luxo era intenso. SUVs importadas, sedãs de última geração e motoristas uniformizados abrindo portas com reverência. Ele reduziu a velocidade do Opala e observou por alguns segundos os convidados entrando sorridentes, vestidos com trajes de gala. Um aperto no peito o fez hesitar. O que é que eu estou fazendo aqui? Pensou, com as mãos suando no volante. O segurança à entrada se aproximou com um olhar desconfiado. Fauetu Pecinti. Bem simples, seja, mas é boa noite, seu senhor. O convite, por favor. Rogério estendeu o envelope dourado e o homem o analisou por um instante, quase duvidando. O senhor é o Rogério Almeida. Sou eu mesmo, respondeu firme, embora a voz tivesse um leve tremor. O segurança deu um meio sorriso e liberou a passagem. Farti fu pavares o meu pinpei sabiosa.
Pode seguir, senhor. Estacionamento à esquerda. Mas antes que o carro avançasse, outro funcionário murmurou algo que o fez ouvir risadinhas abafadas. Fingiu não perceber. Estacionou num canto afastado, onde seu Opala contrastava com os carros reluzentes ao redor. Ao desligar o motor, o silêncio pareceu gritar dentro do veículo. Observou o reflexo do salão pelas janelas de vidro e sentiu um nó na garganta. Pensou em desistir, mas a lembrança da mãe lhe veio à mente. Olhe para frente, filho. O mundo muda quando a gente não abaixa a cabeça. Inspirou fundo, abriu a porta e saiu. O vento noturno trouxe o perfume caro dos convidados, misturado ao som de risadas e música ao vivo. Rogério caminhou até a entrada com passos lentos, tentando ignorar os olhares curiosos. Um garçom, confuso com o modo simples do visitante, quase o impediu de entrar, mas o organizador do evento confirmou seu nome na lista. Sim, senhor Rogério Almeida está convidado pelo Dr. Gustavo, anunciou com voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Mesmo assim, os cochichos começaram. Quem é esse? Perguntou uma mulher de vestido vermelho segurando uma taça. Deve ser alguém da manutenção, respondeu o homem ao lado, rindo discretamente. Rogério fingiu não ouvir, mas sentiu o rosto esquentar. O salão era um espetáculo de luxo. Lustres de cristal, mesas impecavelmente decoradas e um buffet que exalava aromas sofisticados. Cada detalhe fazia-o se sentir fora de lugar. Andou até um canto discreto, observando a multidão. Reconheceu o Dr. Gustavo cumprimentando convidados importantes no centro do salão, cercado por empresários, políticos e jornalistas. O anfitrião parecia à vontade, irradiando simpatia. Por um momento, Rogério pensou em se aproximar, mas preferiu esperar. Não quero atrapalhar, murmurou para si mesmo. Um garçom se aproximou oferecendo uma taça de champanhe. Rogério agradeceu, mas recusou. Prefiro um copo d'água, se tiver. O rapaz o olhou de cima a baixo e respondeu com ironia contida. Claro, senhor. Água. Já trago. O tom de voz não passou despercebido. Ele sentiu o orgulho ferido, mas manteve a postura. Não deixaria que o preconceito dos outros manchasse sua noite. Enquanto observava o salão, notou um grupo de jovens rindo e apontando discretamente em sua direção. Um deles, de terno azul claro e relógio chamativo, comentou alto o suficiente para ser ouvido. Gente, até o mecânico da cidade foi convidado. Que modernidade, hein? As risadas se espalharam, e Rogério fingiu olhar para outro lado. O coração apertou, mas ele não reagiu. Sabia que naquele ambiente, qualquer palavra seria usada contra ele. Ainda assim, sentia-se desconfortável, deslocado, quase invisível. Decidiu se afastar, caminhando até a varanda externa. A brisa fresca o ajudou a respirar melhor. De lá havia os carros estacionados, máquinas caras, impecáveis, mas sem alma. Pensou no seu Opala e sorriu de leve. Pelo menos o meu tem história, refletiu. Enquanto observava o reflexo das luzes no lago do clube, escutou alguém o chamar ao longe. Era o próprio Dr. Gustavo, acenando de forma amistosa. Rogério, que bom que veio, gritou aproximando-se com um sorriso sincero. Rogério respondeu com um aceno tímido. Achei que o senhor nem fosse notar minha presença. Ora, meu amigo, você é o convidado mais importante desta festa, disse o empresário batendo-lhe no ombro. Quero te apresentar a algumas pessoas. As palavras soaram como um alívio e, ao mesmo tempo, um desafio. Rogério sentiu o coração bater mais forte. Ele não fazia ideia de como seria recebido, mas algo dentro dele dizia que aquela noite ainda estava longe de terminar. Dr. Gustavo conduziu Rogério até o centro do salão, sorridente, como quem apresentava um velho amigo. Alguns convidados observaram com curiosidade, outros com desdém. Rogério, com o semblante humilde e o olhar firme, tentava disfarçar o desconforto. O anfitrião o apresentou a empresários e investidores, que o cumprimentaram com sorrisos educados, porém visivelmente forçados. O contraste entre a simplicidade do mecânico e o luxo do ambiente era evidente, e isso parecia incomodar mais aos outros do que a ele. Enquanto o Dr. Gustavo se afastava para atender outro grupo de convidados, Rogério ficou sozinho perto da mesa de bebidas. Pegou um copo d'água e ficou observando discretamente o movimento. Não queria chamar atenção, só cumprir o gesto de cortesia de quem o convidara. Mas bastou virar as costas para ouvir os primeiros cochichos maldosos,
Quem trouxe o sujeito de macacão para cá? Ironizou uma mulher de vestido verde esmeralda. É o mecânico do Gustavo. Parece que ele fez questão de convidar, respondeu um rapaz rindo. Mecânico? Achei que fosse o motorista perdido, disse outro entre gargalhadas. Rogério fingiu não ouvir, mas a voz embargada denunciava a dor. Bebeu o resto da água de um só gole e tentou se afastar. No entanto, cruzou o caminho de um grupo de jovens elegantemente vestidos, liderados por Eduardo Monteiro, o filho do anfitrião. Eduardo segurava uma taça de champanhe e trazia no rosto o tipo de sorriso que não escondia a arrogância. Ora, vejam só, disse ele, alto o bastante para que todos em volta ouvissem. O senhor veio direto da oficina, não é? Esqueceu o sabão lá. As risadas ecoaram pelo salão. Rogério respirou fundo, tentando manter a calma. Mas boa noite, rapaz. Vim a convite do seu pai. Meu pai convida cada figura, hein? Ironizou Eduardo, encarando-o com desprezo. Deve estar tentando diversificar o público. Uma mulher do grupo, visivelmente embriagada, se aproximou. Que interessante. O senhor conserta carros, é isso? Conserto sim, senhora. É o que faço da vida. Que nobre! Zombou ela, batendo palmas de forma teatral. Acho que o meu carro também anda precisando de uma olhadinha. Mas não sei se aguento o cheiro de graxa. A gargalhada geral veio logo depois. Rogério sentiu o rosto arder, o sangue ferver. A cada palavra, parecia encolher por dentro, esmagado pelo preconceito disfarçado de brincadeira. Mesmo assim, manteve o controle. O cheiro da graxa não me incomoda, disse com firmeza. Incomoda mais o cheiro da arrogância. O silêncio durou apenas um segundo, interrompido por novas risadas agora mais provocativas. Eduardo se aproximou fingindo camaradagem. Calma, amigo. É brincadeira. Não precisa se ofender. Rogério apenas respondeu. Eu não tô ofendido. Só não costumo rir de quem trabalha. As palavras saíram tranquilas, mas cortaram o ar como uma navalha. Mesmo assim, Eduardo voltou a rir, tentando disfarçar o incômodo. Você tem coragem, hein? Falar assim numa festa dessas. Mas tudo bem. Aproveite, enquanto ainda deixam você aqui dentro. Rogério virou as costas e se afastou com os olhos marejados. O som das risadas o seguia como um eco cruel. Caminhou até a varanda, o mesmo lugar onde estivera minutos antes, e encostou-se na grade. O coração batia pesado. As palavras de deboche se repetiam em sua cabeça, misturadas às lembranças da infância, quando colegas riam dele por trabalhar com o pai na oficina. Por um momento, pensou em ir embora. Eu não devia ter vindo. Não pertenço a esse mundo, murmurou olhando o reflexo das luzes no lago. Mas a lembrança da mãe surgiu como uma voz no vento. Quem te humilha hoje, amanhã vai te aplaudir. Rogério respirou fundo, enxugou discretamente os olhos e olhou novamente para dentro do salão. Lá estavam eles, rindo, cheios de si, acreditando que tinham vencido mais uma vez. Ele, porém, não sabia que aquela seria apenas a primeira metade da história. Ainda havia muito por vir, e o destino não deixaria que aquela humilhação passasse impune. A noite parecia mais fria quando Rogério deixou o salão e caminhou até o estacionamento. O som da música e das risadas ainda ecoava à distância, como uma lembrança amarga do que acabara de acontecer. Ele se encostou no carro, passou as mãos no rosto e ficou em silêncio. A vergonha queimava por dentro. Era como se todo o esforço de uma vida tivesse sido reduzido a um estereótipo. O do homem simples que nunca seria aceito entre os grandes. Mas ali, no meio da escuridão e do silêncio, algo começou a mudar. Ele olhou para o velho Opala e lembrou de tudo o que aquela máquina representava. Cada peça restaurada tinha uma história. Cada arranhão tinha um significado. Ninguém sabe o que passei para chegar até aqui. Pensou com um nó na garganta. Voltou no tempo, lembrando dos dias em que mal tinha dinheiro para comer. Aos 14 anos, havia começado como aprendiz numa oficina pequena, varrendo o chão e lavando peças usadas. Dormia no próprio local de trabalho, num colchão fino no canto da sala. Muitos zombavam dele por escolher aquele caminho, mas Rogério nunca reclamou. Queria aprender, crescer, conquistar respeito. Anos depois, quando o dono da oficina adoeceu, foi Rogério quem assumiu o comando. Trabalhava de segunda a sábado, 10 horas por dia, juntando cada centavo. Aos poucos, comprou suas primeiras ferramentas.
Alugou um espaço e abriu a Autotorque. O nome simples refletia o que ele era. Alguém que acreditava na força que vinha de dentro. Houve noites em que dormiu no chão da própria oficina porque não tinha dinheiro nem para ir para casa. Outras vezes, trocou o jantar por um café preto e um pão velho. Mesmo assim, nunca perdeu a fé. Quando a mãe adoeceu, prometeu a si mesmo que um dia daria a ela uma vida tranquila. E cumpriu. Reformou a casa onde moravam, comprou os remédios que ela precisava e fez tudo sem jamais pedir ajuda a ninguém. Enquanto observava o céu estrelado, Rogério sentiu uma pontada de revolta. Não era por causa das ofensas, mas por saber que as pessoas ainda julgavam o valor de alguém pela roupa que veste ou pelo carro que dirige. Eles riem de mim, mas nunca levantaram um motor de 200 quilos nas costas. Nunca suaram no sol para colocar comida na mesa, murmurou olhando o reflexo das luzes no vidro do carro. Pensou em voltar para o salão e encarar cada um deles, mas desistiu. Não queria brigar. Queria apenas entender por que o mundo era tão injusto. Será que é pecado ser simples? E questionou-se em silêncio. Respirou fundo. Fechou os olhos e deixou que a lembrança do pai o acalmasse. Lembrou-se da última conversa que tiveram, antes do acidente. Um dia, meu filho, o respeito vai te procurar mesmo que demore. Mas nunca deixe o orgulho te afastar da humildade. Essas palavras ecoaram como um sopro de força. Rogério abriu os olhos e sentiu uma estranha serenidade. Ele sabia quem era. Sabia de onde veio. E mais ainda sabia o que construiu. Aquele salão cheio de luzes não mudava nada. Ele não precisava provar seu valor. Pegou o celular do bolso e viu uma mensagem da mãe. Filho, confia. Deus não erra na ordem das coisas. O que hoje te dói, amanhã te ensina. Um sorriso discreto se formou em seu rosto. A senhora sempre sabe o que dizer, né, mãe? Sussurrou. Com o coração mais leve, Rogério entrou no carro e ligou o motor. O som familiar do motor parecia uma batida de coragem. Ficou ali por alguns minutos, ouvindo o ronco grave do Opala, como se a velha máquina o lembrasse de onde vinha sua força. Então desligou o carro e voltou lentamente para o salão. Não sabia o que o esperava, mas tinha decidido algo. Não fugiria mais. Aquela humilhação não o definiria. Pelo contrário, seria o combustível que reacenderia o respeito que o mundo parecia ter esquecido. E com esse pensamento firme, ele atravessou novamente o portão iluminado, com o olhar sereno de quem carrega cicatrizes, mas não se deixa vencer por elas. De volta ao salão, Rogério caminhava devagar, tentando se misturar entre os convidados, mas sentia que cada olhar ainda o seguia como uma sombra. As risadas haviam diminuído, substituídas pela música suave que enchia o ambiente. Ele parou próximo ao buffet, pegou um copo de suco e fingiu se distrair com os enfeites da mesa, tentando se convencer de que nada daquilo o afetava. Mas por dentro, o coração ainda pesava. Enquanto os convidados conversavam e brindavam, Rogério se encostou discretamente em uma das colunas do salão. Pegou o celular do bolso e o desbloqueou sem pensar. Havia uma chamada perdida, mãe. Apertou o botão e antes mesmo de falar, ouviu a voz familiar do outro lado da linha, carregada de preocupação. Filho, tá tudo bem? Perguntou Dona Nair com aquele tom que só mãe tem quando pressente a dor do filho. Rogério respirou fundo, tentando disfarçar. Tá sim, mãe, só... Cansado. Cansado, é? Eu conheço a sua voz. Fala pra mim, o que aconteceu? Ele olhou ao redor. As pessoas dançavam, riam, e mesmo em meio a tanta festa, ele se sentia completamente sozinho. Nada demais, mãe. Só... É um lugar que não é pra mim, entende? Do outro lado, o silêncio durou alguns segundos, até que a voz dela veio firme, porém cheia de ternura. Filho, escuta bem o que eu vou te dizer. O lugar de um homem honesto é onde ele quiser estar. Quem trabalha com as mãos carrega a bênção de Deus, não a vergonha. Essas palavras atravessaram o peito de Rogério como um raio de luz. Fechou os olhos e uma lágrima escorreu sem permissão. Mãe, o povo aqui não é como a gente. Olham torto, falam debochando. Eu devia era ter ficado em casa e dar razão a eles. Respondeu ela num tom calmo, mas firme. Não, meu filho. O mundo precisa ver que existe valor em quem luta. A vida é como o ferro. O fogo queima, mas também molda. E você foi forjado para brilhar, não para se esconder. Rogério apertou o celular contra o peito por um instante.
O nó na garganta era difícil de conter. A senhora fala umas coisas que me desmontam, viu? Dona Nair riu baixinho. É porque eu te criei para ser forte. E forte não é quem não chora. É quem levanta depois de cair. Agora respira fundo, limpa esse rosto e volta para dentro. Mostra para esse povo que a humildade não é fraqueza. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos. Podia ouvir o chiado suave da linha, o som da respiração cansada da mãe, e aquilo bastava para lhe dar forças. Tá bom, mãe. Eu vou ficar mais um pouco. Isso. E não se esquece do que eu sempre te digo. Quem te humilha hoje, amanhã pode precisar da sua mão. Rogério sorriu, mesmo com o coração apertado. A senhora é o melhor conselho que eu já tive. E você é o melhor filho que uma mãe podia ter. Agora vá, e não deixa o orgulho dos outros apagar sua luz. A ligação terminou, mas a voz dela ficou ecoando dentro dele como um lembrete vivo. Guardou o celular no bolso. Respirou fundo e olhou novamente ao redor. De repente, o salão já não parecia tão hostil. As luzes não o intimidavam mais, e os rostos arrogantes já não tinham o mesmo peso. Ele ergueu a cabeça, ajeitou a camisa e voltou a caminhar entre as mesas, sentindo a força invisível da mãe guiando seus passos. O medo cedeu lugar à serenidade. A vergonha deu espaço à dignidade. Pela primeira vez naquela noite, Rogério não se sentia menor do que ninguém. Enquanto observava o anfitrião conversando ao longe, pensou no que Dona Nair dissera. O fogo queima, mas molda. Talvez aquele fosse o seu fogo, o teste que separava o que era a aparência do que era a essência. Com o coração fortalecido e um brilho novo no olhar, ele decidiu ficar até o fim da festa. Não por orgulho, mas por respeito à própria história. E, sem imaginar, aquele simples gesto de permanecer mudaria o rumo daquela noite, e o modo como todos o enxergariam dali para frente. A festa seguia animada. Mas o clima dentro de Rogério havia mudado completamente. Depois da conversa com a mãe, ele parecia mais leve, como se o peso da vergonha tivesse dado lugar à serenidade. Caminhava pelo salão com passos firmes, observando tudo com calma, sem pressa e sem tentar se esconder. Havia algo diferente em seu olhar, um brilho silencioso de quem aprendeu a encontrar força até nas feridas. Doutor Gustavo, o anfitrião, o avistou de longe e acenou com entusiasmo. Rogério! Ainda bem que não foi embora. Estava te procurando. Rogério sorriu de leve. Eu quase fui, doutor, mas decidi ficar. Acho que devia isso a mim mesmo. Fez muito bem. Respondeu Gustavo animado. Então, venha comigo. Quero que esteja presente num momento importante. Sem entender direito, Rogério o acompanhou. O empresário o conduziu até o centro do salão, onde um pequeno palco havia sido montado com um microfone e um grande painel iluminado. Os convidados começaram a se reunir em volta, curiosos. A música parou e uma voz ecoou pelo som ambiente. Senhores e senhoras, por favor, sua atenção. Gustavo subiu ao palco e pegou o microfone. O salão se fez em silêncio. Antes de continuar esta noite de celebração, quero fazer algo especial. Hoje não comemoro apenas mais um ano de vida, mas também uma nova fase da minha empresa, anunciou com entusiasmo. E nada seria justo sem revelar quem está por trás dessa conquista. As pessoas se entreolharam, murmurando. Rogério ficou imóvel, sem imaginar do que se tratava. O empresário continuou. Há alguns meses, recebi uma proposta de investimento que transformou completamente nossa rede de concessionárias. Esse investimento nos permitiu expandir, contratar mais pessoas e garantir estabilidade num mercado difícil. Mas o mais impressionante não foi o dinheiro. Foi a origem dele. Um burburinho começou a crescer entre os convidados. Gustavo sorriu, fez uma breve pausa e olhou diretamente para Rogério. Esse investidor é um homem simples, mas de uma honestidade e visão que poucos possuem. Um homem que construiu tudo com o próprio suor e que, mesmo tendo vencido na vida, nunca perdeu a humildade. As pessoas se inclinaram para a frente, curiosas. Eduardo, o filho arrogante, cruzou os braços impaciente. Gustavo então ergueu o tom de voz. Quero que todos conheçam o meu novo sócio. Rogério Almeida. O salão explodiu em murmúrios. Alguns riram, achando que era uma piada. Outros ficaram boquiabertos. Eduardo soltou um riso irônico. Só pode ser brincadeira, murmurou, mas a expressão do pai era séria.
Gustavo desceu do palco e puxou Rogério para o centro do salão, sob os olhares incrédulos de todos. Ele mesmo. Confirmou o empresário. Foi esse homem que acreditou na nossa empresa quando ninguém mais acreditava. Quando o mercado desabou, foi ele quem nos sustentou com um investimento feito com o fruto do próprio trabalho. E mais do que isso, foi ele quem me ensinou que o verdadeiro valor de um homem não está nas aparências, mas nas atitudes. O silêncio dominou o salão. Rogério sentia o coração bater descompassado. Não sabia se ria, se agradecia ou se apenas chorava. Os olhares antes cheios de desprezo agora se transformavam em espanto. Aquelas mesmas pessoas que o haviam julgado pela roupa agora o observavam com respeito, ou pelo menos com vergonha. Dr. Gustavo colocou a mão em seu ombro e disse com sinceridade: "Você merece estar aqui, Rogério. E todos aqui precisam conhecer o seu exemplo." Rogério respirou fundo e, num gesto humilde, apenas respondeu: "Eu não fiz mais do que acreditava ser certo, doutor. Às vezes, ajudar é mais sobre enxergar o outro do que sobre o que se ganha." A frase ecoou pelo salão, carregada de simplicidade e verdade. Por alguns segundos ninguém disse nada. E foi nesse silêncio que algo começou a mudar. Não apenas para Rogério, mas para todos que o ouviram. O silêncio no salão era quase palpável. Por um instante, parecia que ninguém sabia como reagir. Todos os olhares estavam voltados para Rogério, aquele homem simples que, minutos antes, fora motivo de piada. Agora, estava diante de uma plateia confusa, tentando compreender como um mecânico podia ser o novo sócio de um dos maiores empresários da cidade. Rogério respirou fundo e olhou ao redor. As luzes refletiam nos olhos das pessoas, que agora o observavam com curiosidade e, em alguns casos, arrependimento. Ele se sentia pequeno e grande ao mesmo tempo, não por causa do dinheiro, mas pela chance de mostrar que dignidade não tem preço. Dr. Gustavo pegou novamente o microfone e prosseguiu, com orgulho visível na voz. Quando conheci o Rogério, ele não tentou me impressionar com palavras bonitas. Ele apenas consertou o meu carro e recusou o pagamento dobrado que eu quis dar. Aquilo me fez enxergar algo raro. Um homem que faz o certo mesmo quando ninguém está olhando. Os convidados começaram a murmurar, desta vez em tom admirado. Eduardo, o filho arrogante, mantinha os braços cruzados com o semblante fechado. Rogério o notou de longe, mas decidiu não olhar por muito tempo. Aquele não era o momento de revidar. Era o momento de ser exemplo. Gustavo continuou. Descobri depois que ele investia em pequenos negócios locais, ajudava jovens mecânicos e sustentava uma comunidade inteira sem nunca buscar reconhecimento. E quando precisei de um parceiro que acreditasse no futuro da empresa, ele foi o primeiro a estender a mão. O público reagiu com aplausos contidos. Alguns sorriram, outros evitaram encarar Rogério, constrangidos por lembranças recentes. Ele manteve a postura serena, sem ostentar. Quando Gustavo lhe entregou o microfone, ele hesitou por um instante, mas depois aceitou. "Eu não sei falar bonito como o doutor", começou, a voz firme, mas emocionada. "Só sei dizer que tudo o que conquistei veio do trabalho. Já fui humilhado, esquecido e até chamado de ninguém. Mas aprendi que o respeito que vale é aquele que vem da consciência limpa." Um silêncio respeitoso tomou o ambiente. As pessoas pareciam absorver cada palavra. Rogério continuou. "Hoje estou aqui não para mostrar o que tenho, mas para lembrar que o mundo precisa de mais verdade e menos aparência. Se alguém me olhou de cima, não tem problema. Eu também já olhei de baixo e aprendi que é lá que a gente enxerga quem realmente é forte." As palmas começaram tímidas, mas logo se tornaram firmes, sinceras. Muitos se levantaram, tocados pela simplicidade do discurso. Gustavo sorriu orgulhoso, e Rogério, com os olhos marejados, devolveu o microfone agradecendo com um aceno discreto. Mas entre os aplausos, um olhar desconfortável chamava a atenção. O de Eduardo. O jovem, envergonhado, não sabia onde enfiar o rosto. Ainda há pouco, ele havia sido o principal responsável pela humilhação, e agora via o mesmo homem que ridicularizara ser ovacionado diante de todos. A arrogância se dissolvia em silêncio. Rogério desceu do palco e caminhou entre as mesas cumprimentando as pessoas que se aproximavam para parabenizá-lo. Alguns tentavam se justificar com sorrisos falsos,
mas ele apenas respondia com gentileza. Por dentro, sentia uma mistura de alívio e emoção. Era como se cada palavra da mãe naquela ligação tivesse se cumprido, a humilhação se transformando em respeito. Doutor Gustavo o chamou novamente. Rogério, meu amigo, este salão é cheio de empresários, mas poucos com o coração que você tem. A partir de hoje, a nossa empresa não carrega apenas um nome, mas uma lição, de que a honestidade ainda é o maior investimento. Os aplausos voltaram, ainda mais intensos. Rogério levantou o olhar para o teto do salão, como se falasse com o pai em pensamento. Tá vendo, velho? A gente conseguiu. Enquanto a música recomeçava e o clima se tornava leve outra vez, Rogério sentiu algo dentro dele mudar. Não era vaidade, era paz. Ele sabia que, a partir dali, nada seria como antes. Não por causa da riqueza, mas porque, enfim, havia mostrado o que realmente o fazia ser quem era. Quando os aplausos cessaram e a música voltou a preencher o ambiente, Rogério sentiu que aquela era a hora de se retirar. Não por orgulho, mas porque já tinha dito tudo o que precisava. Havia recuperado a dignidade que tentaram tirar dele e, no fundo, queria apenas respirar longe das luzes e dos olhares. Caminhou em silêncio até o lado de fora, onde o ar fresco da noite parecia mais verdadeiro do que todo aquele luxo. Ao chegar ao estacionamento, olhou para o velho Opala estacionado entre os carros importados. Passou a mão sobre o capô e sorriu. Era aquele carro que o acompanhava desde o início da sua história, testemunha das lutas, dos sacrifícios e dos sonhos. Foi você que me trouxe até aqui, murmurou emocionado. Nesse momento, um dos seguranças se aproximou confuso. O senhor vai embora, senhor Rogério? Vou sim. A festa é bonita, mas meu lugar é junto do que é real, respondeu com serenidade. O segurança assentiu e abriu o portão lateral para ele. Mas antes que Rogério ligasse o motor, uma voz conhecida ecoou atrás dele. Quero doutor Gustavo. Espera, Rogério. Não vai embora ainda. Quero te mostrar uma coisa. Sem entender, Rogério desligou o carro. O empresário fez um gesto para o segurança, que imediatamente acionou o interfone. Em poucos minutos, uma fila de veículos começou a surgir na entrada lateral do clube. Eram carros de luxo restaurados, todos com o logotipo discreto da Auto Torque estampado próximo à placa. Mustangs, Camaros, Corvettes, um Jaguar clássico. A frota inteira que Rogério havia reconstruído ao longo dos anos e mantido guardada no seu galpão particular. Os convidados que estavam do lado de fora pararam para assistir, perplexos. O som dos motores encheu o ar, ecoando como uma orquestra de potência e orgulho. Gustavo sorriu e disse alto para que todos ouvissem. Esses carros são obras de arte. E sabem de quem são? Do Rogério. Ele restaurou cada um com as próprias mãos. Não é apenas um mecânico, é um mestre no que faz. Rogério ficou imóvel, surpreso. Não sabia que Gustavo havia organizado aquilo. Doutor, o senhor não precisava disso. Precisava sim, respondeu o empresário com firmeza. Eles precisam ver o que você é capaz de fazer. Não pelo luxo, mas pelo talento. As pessoas começaram a se aproximar, encantadas. Até mesmo os mais arrogantes não conseguiam esconder a admiração. Um homem de terno cinza comentou baixinho. Eu não sabia que um mecânico podia ter tamanha habilidade. Rogério ouviu e respondeu calmamente. O problema é que muita gente nunca quis saber. Eduardo, o filho do anfitrião, observava tudo à distância, visivelmente desconcertado. As palavras que dissera mais cedo agora pareciam lhe queimar na consciência. Ele se aproximou devagar, olhando para os carros e depois para Rogério. Eu não sabia que era o senhor. Rogério o encarou sem raiva, apenas com firmeza. Você não precisava saber quem eu era para me respeitar, rapaz. O respeito não se mede pelo valor de uma conta bancária. A frase caiu como um peso no ar. Todos ouviram. E o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer aplauso. Eduardo abaixou a cabeça, envergonhado, enquanto o pai observava a cena com um misto de tristeza e orgulho. Gustavo deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Rogério. Hoje você ensinou a todos nós uma lição que dinheiro nenhum compra. Rogério sorriu de leve. Eu só fiz o que sempre fiz, doutor. Trabalhei em silêncio. A diferença é que hoje o silêncio falou mais alto do que as palavras. As luzes do estacionamento refletiam sobre os carros reluzentes e o ar parecia mais leve. Era como se cada motor ligado contasse uma história de superação, de luta e de fé.
Rogério olhou para o céu estrelado e sentiu o coração em paz. Pela primeira vez em muito tempo, não havia nada a provar. Enquanto os convidados se dispersavam, ele ligou o Opala e ouviu o ronco suave do motor. Um sorriso sincero se formou em seu rosto. Aquele som, que um dia fora o eco da sua luta, agora era o hino da sua vitória. O ronco dos motores ainda ecoava pelo estacionamento quando Rogério desligou o carro e deu alguns passos para trás. Os convidados permaneciam parados, observando aquela frota reluzente como se não acreditassem no que viam. O homem que horas antes fora motivo de chacota, agora era o centro de respeito e admiração. Mas ele não se vangloriava. Seu olhar era sereno, o de quem aprendeu a vencer sem precisar pisar em ninguém. Eduardo se aproximou devagar, com o semblante abatido. O brilho da arrogância havia desaparecido do rosto, substituído por vergonha e arrependimento. "Rogério, eu..." começou a dizer, mas a voz falhou. Engoliu em seco e tentou novamente. "Eu errei com o senhor. Fui um idiota." Rogério manteve o olhar firme, sem levantar a voz. "Você não errou comigo, rapaz. Errou com você mesmo. Porque quando a gente aprende a olhar alguém de cima, perde a chance de enxergar de verdade." As palavras pesaram mais do que qualquer grito. Eduardo baixou a cabeça, incapaz de responder. O silêncio que se formou em torno dos dois parecia conter todas as lições que aquela noite havia trazido. Dr. Gustavo observava de longe, emocionado, e, ao ver o filho daquele jeito, respirou fundo, compreendendo que talvez aquele fosse o início da mudança que tanto esperava. Alguns convidados começaram a se aproximar, tentando se justificar. "Rogério, me perdoe se em algum momento eu o julguei", disse uma mulher de vestido dourado. "A gente às vezes se deixa enganar pelas aparências." Rogério respondeu com gentileza. "Todo mundo já fez isso algum dia. O importante é aprender." Outros o cumprimentaram em silêncio, com um aperto de mão sincero. Mas Rogério não buscava aplausos. Apenas respeito. O mesmo respeito que, por tantos anos, lhe fora negado por causa das mãos sujas de graxa. Quando o movimento diminuiu, Dr. Gustavo caminhou até ele e colocou a mão sobre seu ombro. "Você transformou essa noite numa lição, meu amigo. O que aconteceu aqui nunca vai ser esquecido." Rogério sorriu discreto. "Não fiz por orgulho, doutor. Só não quis sair daqui como entrei." O empresário assentiu com os olhos marejados e saiu maior do que todos nós. Nesse instante, Eduardo ergueu o olhar e deu um passo à frente. "Pai, eu quero pedir desculpas. A você também." A voz dele tremia. "Fiquei cego por achar que status é tudo. Mas o Rogério me mostrou que caráter vale mais do que qualquer sobrenome." Gustavo olhou para o filho emocionado. "O que vale é reconhecer quando se erra, filho. E hoje você fez isso." Rogério estendeu a mão a Eduardo, que a segurou com força. "O mundo dá voltas, rapaz. Hoje eu aprendo com você. Amanhã você aprende comigo. O importante é nunca parar de crescer." Aquele aperto de mão silencioso e sincero selou algo maior do que um perdão. Selou o início de uma transformação. As pessoas ao redor, comovidas, permaneceram quietas, absorvendo a cena. Não havia mais risos forçados nem olhares altivos. Apenas um respeito verdadeiro pairando no ar. Um dos manobristas, o mesmo que antes zombara discretamente de Rogério, aproximou-se sem jeito. "Senhor, me desculpe também. Eu não devia ter julgado." Ele parecia constrangido, as mãos tremendo. Rogério o olhou com calma. "Não se preocupe, rapaz. Da próxima vez que ver alguém simples, lembre-se de que pode estar diante de uma grande história." O jovem assentiu com os olhos marejados. Era como se cada palavra de Rogério se cravasse fundo na consciência de todos. Até o vento parecia respeitar aquele momento. Dr. Gustavo deu um último sorriso e disse: "Acho que esta noite foi mais do que uma festa." "Foi uma aula." Rogério respirou fundo e respondeu: "A vida sempre ensina, doutor. Só precisa ter coração aberto para ouvir." O empresário concordou em silêncio, e por um breve instante, o estacionamento se transformou num lugar de paz. Não havia mais o barulho das risadas, nem o som dos motores. Havia apenas o som da humildade vencendo o orgulho, e o respeito renascendo em meio ao silêncio dos arrogantes. Na manhã seguinte, o sol nascia calmo sobre a cidade, e o som dos motores da oficina Autotorque voltava a preencher o ar.
Rogério chegou cedo, como fazia todos os dias. Estacionou o Opala em frente à oficina e ficou alguns segundos olhando para a fachada simples, mas agora carregada de um significado diferente. A noite anterior ainda ecoava em sua mente, mas o que mais o marcava não era o aplauso, e sim a sensação de ter vencido sem perder a essência. Tiago, o funcionário mais novo, veio correndo, ofegante. Chefe, o senhor viu? Tá em tudo quanto é lugar, disse balançando o celular. Rogério franziu a testa, curioso. O que tá em tudo quanto é lugar? A festa de ontem. O pessoal filmou o senhor falando no microfone. Tá nos sites da cidade, nas redes sociais. Até jornal veio aqui mais cedo, querendo entrevista. Rogério arregalou os olhos incrédulo. Pegou o celular das mãos do rapaz e viu uma manchete estampada na tela. Mecânico humilhado vira destaque em festa milionária. O texto descrevia a história com emoção, destacando sua trajetória, o investimento na empresa de Dr. Gustavo e o momento em que ele ensinou sobre respeito. Os comentários eram uma enxurrada de elogios. Exemplo de humildade, homem de valor. Precisamos de mais gente assim. Ele sorriu, balançando a cabeça. Te parece que o mundo anda precisando se lembrar do que é respeito, não é, Tiago? O senhor merece isso tudo, chefe. Todo mundo aqui sabe o quanto o senhor luta. Enquanto conversavam, um carro preto parou em frente à oficina. Dele desceu um repórter com uma câmera nas mãos. Senhor Rogério Almeida? Sou do Jornal da Cidade. Podemos conversar um pouco sobre o que aconteceu ontem? Rogério coçou a nuca desconfortável. Eu não sou muito bom com essas coisas, moço. Só fiz o que achei certo. Justamente por isso queremos te ouvir, insistiu o repórter. A cidade inteira está falando sobre o senhor. Sem saber recusar, ele aceitou a breve entrevista. Falou com simplicidade, como sempre fazia, e terminou dizendo: a humildade não é falta de valor. É a prova de que a gente não precisa pisar em ninguém para subir. Quando a equipe foi embora, Dona Nair apareceu na porta, com um sorriso sereno e os olhos marejados. Então é assim que a fama chega, é? Nem avisou a mãe. Rogério abriu um sorriso largo e caminhou até ela. Que fama, mãe? Só falei o que o coração mandou. Ela segurou o rosto dele entre as mãos e disse com a voz trêmula: eu te disse que quem te humilha hoje, amanhã te aplaude. E eu sabia que esse dia ia chegar. Rogério abaixou a cabeça emocionado. A senhora sempre acreditou em mim mesmo quando eu duvidava. Porque eu sempre soube que o valor do seu trabalho não cabe em um terno, respondeu ela, com orgulho. No decorrer do dia, clientes começaram a aparecer. Muitos queriam apertar a mão de Rogério. Outros vinham apenas agradecer pela inspiração. Um homem simples, com um uniforme de pedreiro, entrou timidamente e disse: eu vi o senhor na internet, seu Rogério. Fiquei emocionado. O senhor falou o que a gente sente todo dia, mas ninguém escuta. Rogério sorriu e respondeu: eu só dei voz para quem já carrega dignidade no silêncio. No fim da tarde, a oficina estava cheia de movimento. Os funcionários pareciam mais motivados, os clientes mais respeitosos. Tiago comentou admirado: chefe, parece que o mundo inteiro mudou depois de ontem. Rogério limpou as mãos num pano e olhou para o horizonte pensativo. O mundo não mudou, Tiago. Só aprendeu a enxergar um pouco melhor. Aquela frase ecoou entre eles como uma verdade simples, mas poderosa. Rogério voltou ao trabalho, apertando parafusos e ajustando motores, com a mesma dedicação de sempre. Para ele, aquele era o verdadeiro reconhecimento. Poder continuar fazendo o que amava, sendo quem sempre foi, sem precisar mudar nada para provar seu valor. Na segunda-feira seguinte, o movimento na oficina Autotorque estava diferente. Aquele espaço, antes silencioso e modesto, agora fervilhava de curiosos e clientes novos. Muitos vinham não apenas para consertar o carro, mas para conhecer o mecânico que virou notícia. Rogério observava tudo com tranquilidade, enquanto organizava as ferramentas e orientava os funcionários. Ele mantinha o mesmo jeito de sempre, sem pompa, sem vaidade. Tiago apareceu sorrindo e empolgado. Chefe, olha só. A fila de carros já chega na esquina, disse apontando para fora. Rogério deu um meio sorriso. O povo ficou curioso. Mas o trabalho é o mesmo. Aqui ninguém muda o jeito só porque apareceu na televisão. Pode deixar, chefe, respondeu o rapaz orgulhoso. A gente vai mostrar que a fama não subiu a cabeça de ninguém.
Enquanto os motores roncavam e as chaves de boca tilintavam, Rogério parou por um instante e olhou em volta. Aquele barulho que antes parecia rotina, agora soava como música. Era o som da conquista. Ele sabia que o reconhecimento não vinha dos holofotes, mas da constância, do suor, da paciência de quem recomeça todos os dias. No meio da manhã, uma caminhonete parou em frente à oficina. De dentro dela desceu um homem de cabelos grisalhos e sorriso largo. Era seu Dimas, o antigo dono da oficina onde Rogério começara como aprendiz. O velho amigo o abraçou apertado. "Eu vi tudo, meu garoto." "Tô que nem pai babando de orgulho." Rogério riu emocionado. "O senhor me ensinou tudo o que eu sei, seu Dimas. Se não fosse por aquele colchão velho no canto da sua oficina, eu nem sei onde estaria hoje." "Ah, mas você foi além, Rogério. Construiu algo que vai muito além de dinheiro. Construiu respeito. Isso, meu filho, é o que fica." Enquanto conversavam, os funcionários observavam discretamente. Era impossível não se inspirar naquele momento. O mestre e o aprendiz, lado a lado, representavam a força do trabalho e da humildade. Rogério agradeceu novamente, e seu Dimas respondeu: "Continue sendo esse homem simples. O mundo anda cheio de gente grande demais para se curvar, mas é o joelho dobrado que ensina o coração a ficar em pé." As palavras ecoaram fundo. Rogério voltou ao trabalho com um brilho diferente nos olhos. Pegou uma chave inglesa e se abaixou ao lado de Tiago, ajudando-o a ajustar o motor de um carro popular. "Viu só, Tiago?" disse enquanto apertava um parafuso. "A vida é como esse motor. Se uma peça sai do lugar, o conjunto inteiro perde o ritmo. É preciso cuidado, paciência e saber ouvir o som que vem de dentro." Tiago assentiu, prestando atenção em cada gesto. "Acho que agora entendo o que o senhor quer dizer quando fala que a oficina é como uma escola da vida. É isso mesmo, rapaz. Aqui a gente aprende a consertar mais do que carro. Aprende a consertar o jeito de olhar para o outro." Por volta do meio-dia, Rogério chamou todos para uma pausa. Reuniu os funcionários em volta da mesa onde costumavam almoçar e disse: "Quero agradecer a cada um de vocês. O que aconteceu lá fora não é só mérito meu. É de todo mundo aqui, porque ninguém vence sozinho." Os rapazes o aplaudiram com olhos marejados. Aquela era uma família feita de graxa, suor e lealdade. Quando a tarde caiu, Rogério fechou a oficina e caminhou até a calçada. O sol dourava os telhados da cidade, e o vento trazia o cheiro familiar de gasolina misturado com o de pão quente vindo da padaria da esquina. Ele respirou fundo, sentindo uma paz que há tempos não experimentava. "Obrigado, meu Deus", murmurou baixinho, "por me deixar vencer sem precisar mudar quem eu sou." E naquele instante, compreendeu que voltar à oficina não era apenas retomar o trabalho. Era voltar às origens, ao lugar onde tudo começou, ao espaço onde o barulho do motor era a voz da esperança. Rogério sorriu, certo de que o verdadeiro sucesso não estava no luxo, mas na simplicidade de continuar fazendo o bem sem esperar aplausos. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria diferente à vida de Rogério. A oficina continuava cheia. Os funcionários seguiam animados, mas o que mais o marcava era o modo como as pessoas agora o olhavam. Não com pena ou superioridade, mas com admiração genuína. Ele sabia que essa mudança não era apenas sobre ele. Era sobre como o valor de um homem finalmente tinha sido enxergado além das aparências. Numa tarde ensolarada, enquanto revisava o motor de um caminhão, ouviu alguém o chamar. Quando se virou, viu Eduardo, o filho de Dr. Gustavo, parado na entrada da oficina. Estava sem o terno de costume. Vestia uma camisa simples e trazia nas mãos uma sacola com 2 cafés. Rogério limpou as mãos no pano e o encarou com serenidade. "Pensei que não fosse me ver tão cedo, rapaz." Eduardo deu um sorriso tímido. "Eu devia ter vindo antes. Demorei para entender o tamanho do meu erro." Estendeu o copo. "Trouxe café. Quente, do jeito que o senhor gosta." Rogério aceitou surpreso com o gesto. "Então agora sabe até o jeito que eu gosto do café, é?" "Aprendi a observar melhor as pessoas", respondeu o rapaz, sincero. "Eu cresci achando que quem tem dinheiro tem tudo. Mas o senhor me mostrou que o que sustenta um homem não é o bolso cheio, é o coração limpo." Rogério deu um gole no café, pensativo. "O problema, Eduardo, é que muita gente confunde poder com respeito. Mas poder é passageiro. Respeito, quando é verdadeiro, dura uma vida. Eu entendo isso agora."
disse o jovem com a voz embargada. Falei e fiz coisas horríveis naquela noite. Me envergonho de cada uma delas. Vim aqui para pedir perdão, de verdade. O silêncio que se formou foi breve, mas intenso. Rogério respirou fundo e respondeu com calma. Perdão é coisa séria, mas quando vem do coração, cura tudo. Eu te perdoo, rapaz. Só espero que use o que aprendeu para olhar diferente para quem cruza seu caminho. Eduardo assentiu, emocionado. Pode deixar. Eu prometo. Os dois ficaram um tempo em silêncio, observando os funcionários trabalhando, o som dos motores misturando-se com o vento que soprava leve. Era como se aquele momento fosse o fechamento de um ciclo. A arrogância que antes separava dois mundos, agora dava lugar a uma ponte construída com humildade. Antes de se despedir, Eduardo disse, meu pai quer te ver. Disse que está preparando algo especial para agradecer por tudo. Rogério sorriu. Diga a ele que não precisa agradecer. Já me deu o maior presente que podia, a oportunidade de ser ouvido. Quando o rapaz foi embora, Rogério ficou ali olhando o movimento da rua. Viu um garoto passar empurrando uma bicicleta quebrada e o chamou. Ei, moleque, traz aqui. Vamos ver o que dá para fazer. O menino se aproximou sem jeito e Rogério se abaixou para ajustar a corrente. Tá vendo? Ele disse sorrindo. Às vezes o que está quebrado só precisa de alguém que não desista de consertar. Essas palavras ficaram ecoando em sua mente pelo resto do dia. À noite, sentado na varanda de casa, conversava com Dona Nair enquanto o cheiro de café fresco se espalhava. Sabe, mãe, a vida é curiosa. A gente luta tanto para ser visto, mas só quando para de tentar provar é que o mundo começa a enxergar. Ela sorriu, balançando a cabeça. É porque o que é verdadeiro não precisa ser gritado, filho. Brilha sozinho. Rogério olhou para o céu estrelado e sentiu o coração leve. A humilhação que antes doía, agora era lembrança distante. Em seu lugar havia aprendizado. Havia paz. Entendeu que o respeito que buscava nunca esteve nas palavras dos outros, mas no modo como ele escolhia seguir, mesmo quando o mundo o fazia duvidar de si. Enquanto o vento da noite soprava, ele fechou os olhos e agradeceu em silêncio. A vida o tinha testado, ferido e ensinado. Mas, acima de tudo, o tinha moldado. E naquele instante, Rogério soube. A verdadeira mudança não estava no que conquistou, mas em quem ele se tornou. O domingo amanheceu tranquilo, com o cheiro de café fresco se misturando ao som dos pássaros. Rogério acordou cedo, como sempre, mas dessa vez não para trabalhar. Decidira tirar o dia para algo especial, levar Dona Nair para um passeio. Queria retribuir, ainda que de forma simples, todo o amor e os conselhos que o mantiveram firme quando o mundo o quis de joelhos. Vamos, mãe, disse ele sorrindo, enquanto segurava as chaves do carro. Hoje o almoço é por minha conta. Ela o olhou desconfiada. E lá vem coisa boa. O que você está aprontando, menino? Nada demais. Só quero te levar para ver um pouco da cidade. A senhora vive presa dentro de casa. Dona Nair riu, ajeitando o lenço no cabelo. Tá bom, mas só vou porque confio na direção do meu filho mais teimoso. Entraram no Opala, e logo a estrada se abriu diante deles. O vento batia suave, e o brilho do sol refletia no capô, como se o carro também sorrisse. Rogério dirigia devagar, aproveitando cada segundo. A mãe olhava pela janela, encantada. Sabe, filho, eu nunca imaginei andar num carro tão bonito. E pensar que foi você quem o consertou. Foi com essas mãos que a senhora vive chamando de grossas, respondeu ele rindo. A graxa sai, mãe. O amor fica. Pararam numa estrada arborizada, onde o campo se estendia até o horizonte. Rogério desligou o motor e ficou em silêncio por um instante, observando o céu limpo. Mãe, a senhora lembra quando eu dizia que um dia o povo ainda ia me respeitar? Lembro sim, meu filho. E sempre acreditei nisso. Pois é, agora respeitam. Mas sabe de uma coisa? O melhor não foi ver o reconhecimento dos outros. Foi perceber que eu nunca precisei deixar de ser quem sou para chegar até aqui. Dona Nair assentiu com um sorriso leve. Isso é o que me deixa mais orgulhosa. O mundo tenta mudar a gente, mas quem tem raiz firme não se perde com o vento. Rogério olhou para ela emocionado. Tudo que conquistei começou aqui, com a senhora acreditando em mim. Ficaram ali por um tempo, aproveitando o silêncio. Era um momento simples, mas cheio de significado. O som distante de um trator, o cheiro de terra molhada,
O riso sincero de mãe e filho. Tudo parecia perfeito. Era como se o universo dissesse que, depois de tanto lutar, finalmente a paz havia chegado. Na volta, Dona Nair o observava dirigir, orgulhosa. Eu sempre soube que você ia longe, mas nunca pensei que fosse tanto. Longe, mãe? Eu nem saí daqui. Só aprendi a enxergar diferente. Ele sorriu. A vida não é sobre ter mais, é sobre ser mais. De repente, um garoto passou de bicicleta e acenou animado. Rogério reconheceu o menino. Era o mesmo que ele havia ajudado na semana anterior. O garoto gritou. Valeu pelo concerto, seu Rogério. A corrente não caiu mais. E pedalou rua abaixo, rindo. Dona Nair sorriu. Olha aí. Nem precisa de televisão para saber que o povo gosta de você. É, mãe. Acho que no fim das contas, o que a gente deixa de verdade são os gestos. Quando estacionaram em casa, Rogério desligou o carro e ficou olhando o reflexo do pôr do sol no para-brisa. Havia algo simbólico naquele brilho. O fim de uma fase e o início de outra. Mãe, o senhor pai estaria feliz, né? Ela respirou fundo, com os olhos marejados. Mais do que feliz. Ele estaria dizendo o que eu sempre disse. O valor do homem está no coração, não no bolso. Rogério sorriu, sentindo o peito aquecido. Então acho que, finalmente, eu entendi o que ele queria dizer. Ficaram em silêncio, observando o céu mudar de cor. O vento soprou leve, trazendo a paz que só quem aprendeu com a dor consegue sentir. E enquanto a noite caía, Rogério compreendeu que o verdadeiro valor da vida não está no quanto se conquista, mas no quanto se mantém o coração puro, mesmo quando o mundo tenta sujá-lo.